Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Autor, Pastor Joel Osteen. Parte 3, capítulo 13. Reprogramando o seu computador mental. Um menino foi para o quintal brincar com um taco de beisebol e uma bola. Ele disse para si mesmo: "Sou o melhor rebatedor do mundo." A seguir, arremessou a bola para cima e balançou o taco na direção dela, mas errou. Sem hesitar, um só momento, pegou a bola e arremessou-a de novo para cima, repetindo enquanto balançava o bastão: "Sou o melhor rebatedor do mundo." O menino errou de novo. Segundo strike. Ele arremessou a bola de novo, concentrando-se ainda mais intensamente, ainda mais determinado, e disse: "Sou o melhor rebatedor do mundo." Balançou o taco com toda a força e errou. Terceiro strike. O menino largou o taco e deu um grande sorriso. "Vejam só", disse ele, "sou o melhor arremessador do mundo." Que atitude magnífica! Às vezes, temos simplesmente que escolher enxergar o lado luminoso de uma situação. Quando as coisas não saem como você planejou, em vez de se queixar, procure alguma coisa boa nas circunstâncias. Encha a mente de bons pensamentos. A sua mente é semelhante a um computador. O programa que você coloca nela determina como ela irá funcionar. Como seria tolo você se queixar assim: "Odeio este computador. Ele nunca me dá a resposta certa. Nunca faz o que quero que faça." Pense o seguinte: você pode ter o computador mais poderoso do mundo, mas se programá-lo com software inadequado ou alimentá-lo com informações erradas, ele nunca funcionará da maneira como o fabricante planejou. Além disso, temos agora miríades de vírus de computador à espreita no ciberespaço, esperando uma oportunidade para destruir o seu disco rígido, as informações armazenadas nele. Esses vírus podem entrar em um computador em perfeitas condições e contaminar o software. Em pouco tempo, o computador ficará lento e funcionará defeituosamente. Você pode não ser capaz de abrir os programas que precisa ou acessar documentos importantes. Com frequência, você involuntariamente passa adiante o vírus para um amigo, um membro da família ou um parceiro comercial, piorando a situação ao contaminar o sistema deles com o mesmo vírus que infectou o seu. Em geral, esses problemas não ocorrem porque o computador é defeituoso, e sim porque alguém reprogramou o software ou contaminou programas ou informações internas boas e valiosas. Do mesmo modo, com excessiva frequência, permitimos que pensamentos, palavras e outros vírus sorrateiros tenham acesso à nossa mente, sutilmente modificando nosso software ou corrompendo nossas informações e valores. Fomos criados à imagem de Deus. Antes de sermos formados, Ele nos programou para viver uma vida abundante, para sermos felizes, saudáveis e completos. Mas quando nosso modo de pensar se contamina, deixa de estar alinhado com a palavra de Deus. Cometemos sérios erros e fazemos escolhas equivocadas. Passamos pela vida com uma baixa autoestima, preocupações, receios, sentimentos de inadequação e insegurança. Para tornar as coisas ainda piores, passamos nossas atitudes negativas para os outros. Quando reconhecer que essas coisas estão acontecendo, você precisa reprogramar seu computador.
precisa mudar sua maneira de pensar. É fundamental que você entenda que você não é defeituoso. Deus o criou e o programou para o triunfo. Mas enquanto você não alinhar seu modo de pensar ao seu manual de instruções, a palavra de Deus nunca conseguirá operar em seu pleno potencial. É um problema no modo de pensar. Conversei recentemente com um homem que me disse: Joel, tenho assistido às suas mensagens na televisão a respeito de ser feliz e aproveitar a vida, mas elas não parecem funcionar para mim. Ele me explicou que há 5 ou 6 anos passou por um rompimento muito doloroso em um relacionamento. E estava muito ferido e arrasado. Não consigo superar essas emoções. Eu me levanto deprimido todas as manhãs. Não consigo eliminar a tristeza durante o dia. Volto para casa e vou dormir deprimido. Ele me informou que tivera várias sessões de aconselhamento, mas que não estava vendo nenhum progresso. Você acha que pode me ajudar a resolver esses problemas emocionais? Perguntou ele. Não acredito que tenha um problema emocional. Respondi de uma maneira direta. Creio que o Senhor tem um problema no seu modo de pensar. O que você quer dizer com isso? Qual é a primeira coisa que você pensa quando se levanta pela manhã? Penso em como estou sozinho e como fui ferido, respondeu ele. O que o Senhor pensa com mais frequência durante a jornada de trabalho? Penso em como minha vida está confusa, nos erros que cometi e em como gostaria de começar de novo. E o que o Senhor pensa quando vai para a cama à noite? A mesma coisa. Senhor, não sou psicólogo nem psiquiatra, mas acho que suas emoções estão funcionando perfeitamente, exatamente da maneira como Deus as programou. As nossas emoções não são positivas ou negativas. Elas meramente nos permitem sentir o que estamos pensando. Se o Senhor andar por aí tendo pensamentos de raiva, vai ficar zangado. Mas se tiver pensamentos felizes, pensamentos vitoriosos, o Senhor vai ser feliz, vai ser vitorioso. O Senhor não pode passar o dia inteiro pensando nas pessoas que o magoaram e em todos os erros que cometeu e esperar viver algum tipo de vida feliz e positiva. Tem de abandonar o passado e começar a enfatizar o fato de que Deus tem um grande futuro reservado para o Senhor. Ele também tem um novo começo. Comece a acentuar o fato de que Deus prometeu modificar essa situação e usá-la em seu benefício. Escolha pensar em coisas boas. O Senhor precisa reprogramar seu computador mental, e quando o fizer, as suas emoções seguirão o exemplo. A Bíblia diz: Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, o positivo e o negativo. Deus diz: escolhe, pois, a vida. Essa não é uma questão do tipo de uma vez por todas. É uma escolha que temos de fazer a cada momento. Precisamos optar por permanecer no positivo, incentivar o que é bom. O negativo sempre vai estar por perto. Temos de escolher viver no que é certo em vez de no que é errado. Escolher acentuar o que você tem e não o que você não tem. Escolha os pensamentos corretos. Você não pode impedir que pensamentos negativos batam à sua porta, mas tem o controle de decidir se vai ou não abrir a porta e deixá-los entrar. Se você montar guarda na entrada e permanecer concentrado nas coisas boas de Deus, a Bíblia diz que Deus o conservará em perfeita paz. Mas você pode ter paz no meio das tempestades se simplesmente aprender a escolher os pensamentos corretos. Isso quer dizer que nos momentos difíceis da vida, em vez de repisar os problemas,
você precisa decidir manter a atenção voltada para o seu Deus. Acentue o fato de que Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Enfatize o fato de que Ele prometeu lutar as suas batalhas por você. Reforce o fato de que nenhuma arma criada contra você é capaz de prosperar. Se você começar esse tipo de pensamento, será coberto de fé e confiança, não importa o que se oponha a você na vida. Você pode ter tido alguns desapontamentos e as coisas na sua vida podem não ter saído como esperava. As pessoas podem tê-lo maltratado. Você pode ter sofrido alguns reveses importantes, mas você nunca chega a uma dificuldade insuperável quando está com Deus. Ele sempre tem um recomeço disponível para você. Comece a viver a solução. Concentre-se no fato de que Deus ainda tem um grande plano reservado para você. Quando uma porta se fecha, Deus sempre abre outra maior e melhor. Mas você precisa fazer a sua parte e permanecer em uma atitude de fé, continuar repleto de esperança. Você deve entender que essa batalha é permanente. Nunca alcançamos uma situação em que não temos que lidar com pensamentos negativos e destrutivos. Assim sendo, quanto mais cedo aprendermos a defender nossa mente e controlar nossos pensamentos, melhor será a nossa situação. Mesmo que confiemos em Deus há muitos anos, mesmo que vivamos de uma maneira extremamente positiva, todos nós somos suscetíveis de ficar desanimados. Isso é parte do preço que pagamos por viver em um mundo pecaminoso. Por mais que eu tente manter uma atitude positiva, não sou imune a esses ataques. Fique quieto. Em dezembro de 2001, quando a Lakewood Church decidiu arrendar o Compact Center em Houston, assinamos um contrato de 60 anos com a cidade para nos mudarmos para o estádio de basquete de 16 mil lugares de Rockets. A nossa congregação estava agitada e mal podia esperar para iniciar a reforma do estádio. No entanto, outra empresa interessada na propriedade moveu um processo para impedir que nos mudássemos para lá. Claro que ficamos desapontados com a demora, mas depois de orarmos, soubemos que Deus queria que dessemos seguimento aos nossos planos. Em março de 2002, nossa congregação assumiu um importante compromisso com essa finalidade. Infelizmente, no outono daquele ano, a ação começou a esquentar. A disputa legal se arrastou por todo o inverno. Finalmente fomos informados de que o julgamento teria lugar na primavera de 2003. Nossos advogados já tinham nos avisado de que não havia a menor chance de um acordo com a outra parte. Eles tinham muito a perder. Discutimos todas as opções, expondo as várias possibilidades com os advogados, explicando claramente as chances de ganhar ou perder, a enorme quantia que poderíamos ter de pagar e o tempo que levaria. À luz dos sombrios relatórios, a situação parecia impossível. Mesmo que ganhássemos a causa, ela poderia ficar presa durante anos nos tribunais por meio de recursos. E o tempo todo, grande parte do nosso dinheiro permaneceria em risco. Durante esse longo período, eu costumava acordar frequentemente no meio da noite, com a mente bombardeada por todos os tipos de pensamentos perturbadores. Cara, você cometeu um erro terrível. Disse a todas essas pessoas que vai conseguir o Compact Center. Mostrou seus planos para elas. Fez com que dessem dinheiro. O que vai acontecer se perder a causa? Você vai parecer um idiota. E o que é pior, o que vai acontecer se ela ficar presa durante 8 ou 9 anos na justiça? Você tem uma quantia enorme em jogo. Não pode fazer planos. O que você vai fazer então?
Pensamentos de perda e fracasso assediavam a minha mente. É impossível. Nunca vai dar certo. É melhor você pegar o seu dinheiro de volta e seguir em frente. E eu estava tentado a entender as coisas através do meu raciocínio. Eu estava tentado a perder a alegria. Mas durante esse tempo, tive de decidir se eu ia ficar repisando as mentiras do inimigo, ficar deprimido e impedir o trabalho de Deus, ou conservar a confiança e acreditar que Deus estava lutando as nossas batalhas. Eu ia aceitar o fato de que Deus estava no controle e que Ele estava guiando e dirigindo nossos passos. Tomei a decisão de ficar com Deus. Quando os pensamentos de dúvida e descrença me assaltavam, eu fazia o melhor para rejeitá-los e destruí-los. Tomei a decisão consciente de não me concentrar no problema, e sim em Deus. Quando os pensamentos de dúvida e descrença me assaltavam, eu fazia o melhor para rejeitá-los e destruí-los. Tomei a decisão consciente de não me concentrar no problema, e sim em Deus. Quando surgiu o pensamento que dizia, é impossível, eu rejeitava e lembrava a mim mesmo que com Deus tudo é possível. Quando diziam, foi uma decisão equivocada, nunca vai dar certo, eu os repelia e lembrava a mim mesmo que todas as coisas trabalham juntas, em prol do bem, para aqueles que amam o Senhor. Quando eu era sediado por pensamentos que diziam, a empresa rival é poderosa demais, você nunca conseguirá derrotá-la. Eu os rejeitava e lembrava a mim mesmo que nenhum homem ou empresa pode se erguer contra o nosso Deus. Se Deus está do nosso lado, quem ousará estar contra nós? Quando surgiam os pensamentos ameaçadores, vai terminar em uma grande decepção. Aprendi a levantar as mãos e declarar, Pai, o Senhor disse que se caminhássemos na integridade, nos impediria de tropeçar. Assim, Pai, lhe agradeço por estar evitando que cometamos um erro. Todas as vezes que esses pensamentos negativos e desanimadores surgiam na minha cabeça, eu usava a oportunidade para agradecer a Deus pelo fato de a vitória estar a caminho. Eu sabia que se alimentássemos a dúvida e a descrença, Deus não poderia atuar naquela situação, e eu não queria fazer nada que pudesse impedi-lo de nos dar aquela vitória. Quando estamos sempre preocupados, angustiados ou deprimidos, estamos na verdade fazendo com que Deus protele a vitória que queremos. Deus atua onde existe uma atitude de fé. Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê, e o oposto disso também é verdade. Se você não acredita, se você é negativo, vive preocupado ou angustiado, as mudanças sobrenaturais não são possíveis para você. Quando estiver atravessando um momento difícil na vida, mesmo que não tenha vontade de assumir uma atitude positiva, o que às vezes é bastante provável, deve assumi-la de qualquer maneira, sabendo que cada minuto que você se permite deslizar para uma atitude negativa é um minuto que Deus fica impedido de atuar na situação. Certa noite, no meio do processo do Compact Center, acordei e peguei a Bíblia. O Senhor parecia estar me impelindo na direção de uma passagem da Escritura, na qual o povo de Judá estava enfrentando um inimigo aterrador, uma situação realmente impossível. Deus lhes disse, não tereis que lutar esta batalha. Ficai quietos e vereis a salvação do Senhor. E quando li essa passagem, 2 palavras saltaram da página. Ficai quietos. Elas querem dizer que devemos ficar calmos e em paz. Não fique frustrado. Não tente explicar as coisas com raciocínio. Em vez disso, fique quieto. Tenha confiança. Mantenha uma boa atitude. Deus diz, lutarei as suas batalhas por você. Algumas semanas depois, recebemos um telefonema dos nossos advogados, os mesmos que tinham nos dito que a outra parte nunca aceitaria um acordo.
A empresa que tinha entrado com a ação queria conversar conosco na manhã seguinte. Chegamos a um acordo em menos de 48 horas e a questão foi completamente resolvida. A Bíblia diz: quando os costumes de um homem agradam ao Senhor, ele faz que até com que seus inimigos fiquem em paz com eles. E foi exatamente o que Deus fez por nós. Não apenas promoveu o acordo, como também a empresa que se opusera com tanta inflexibilidade a que nossa igreja arrendasse o estádio, concordou em nos alugar quase 10.000 vagas cobertas no Compact Center nos próximos 60 anos. Além de nos permitir economizar milhões de dólares, esse contrato possibilitou que nos mudássemos para as novas instalações um ano antes do que faríamos em outras circunstâncias. Se você permanecer confiante em Deus, Ele lutará as suas batalhas por você. Se ficar quieto, verá a salvação do Senhor. Não importa o que está passando ou a força dos seus oponentes, sustente uma atitude de fé. Fique calmo, fique em paz, permaneça nesse estado de espírito positivo e não tente fazer tudo do seu jeito. Deixe que Deus o faça à maneira dele. Se você simplesmente obedecer aos comandos dele, ele mudará as coisas a seu favor. Você pode estar passando por grandes dificuldades e se sentir tentado a pensar: nunca vou conseguir sair dessa. As coisas nunca vão mudar. Nunca vou conseguir vencer essa situação. Não, a Bíblia diz que o nosso espírito não fique fatigado e fraco. Lembre-se de que você primeiro precisa vencer a batalha na sua mente. Erga-se firme e forte. Quando surgirem os pensamentos negativos, rejeite-os, substitua-os pelos pensamentos de Deus. Quando você se encontra nessa atitude de fé, abre a porta para que Deus atue na sua situação. Você talvez não veja nada acontecer com os olhos físicos, mas não deixe que isso o desanime. Na esfera invisível, no mundo espiritual, Deus está agindo. Ele está mudando as coisas a seu favor. E se você fizer a sua parte e continuar a ter fé, no momento devido, na hora certa, Deus lhe dará a vitória. O segredo é escolher os pensamentos certos. Manter a mente concentrada, não apenas quando se sentir bem, quando as coisas estiverem saindo como você quer, quando não tiver problemas, mas até mesmo nos momentos difíceis da vida, especialmente neles. Você deve manter a mente voltada para as coisas boas de Deus. Permaneça concentrado. Permaneça cheio de fé, de alegria e de esperança. Tome a decisão consciente de que vai permanecer em uma disposição de ânimo positiva. Algumas pessoas dão um passo à frente e, a seguir, 2 passos para trás. Em um determinado dia estão felizes e têm uma boa atitude. No dia seguinte, estão negativas e deprimidas. Fazem um pouco de progresso e depois recuam. Por causa da sua fé oscilante, nunca chegam ao lugar onde Deus quer que elas estejam. Nunca experimentam as vitórias que Ele tem reservado para elas. Meu amigo, você precisa ser coerente. Volte a mente para o sucesso, o triunfo e o progresso. Rejeite tudo o que é negativo, todos os pensamentos que provocam medo, preocupação, dúvida ou descrença. Sua atitude deve ser a seguinte: eu me recuso a recuar. Vou avançar com Deus. Vou ser a pessoa que Ele quer que eu seja. Vou realizar meu destino. Se fizer isso, Deus atuará continuamente na sua vida. Ele lutará suas batalhas por você. Ele lhe dará paz no meio de uma tempestade e o ajudará a viver a vida vitoriosa
que Ele tem reservado para você. Olá, queridos. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você não é inscrito ainda, peço que você se inscreva e nos ajude a crescer. E também compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu like, o seu comentário. Muito obrigado. Que Deus abençoe você grandemente e toda a sua família. Um grande abraço.